Glória a Deus. Glória a Deus. Fui eu não, parou sozinho. Parou sozinho? Foi. A paz do Senhor, meus amados. Ótima noite. Quero agradecer a presença de todos que estão nos assistindo, aqueles que já estão comentando, dando uma boa noite. A paz do Senhor, irmão Ricardo. Paz do Senhor, Misael. Glória a Deus, tá na benção. Amém. Glória a Deus. Quero já dar uma boa noite às pessoas que estão conosco aqui, Dona Zelita, minha esposa linda, bonita, Depositando. Camila, o nosso amado irmão ali, Sansão, Gabriel, a paz, menina que não é da Lila, glória a Deus, Letícia, Nicole, a Gabi, que tá feliz, sorridente, glória a Deus. É isso, amado, são um pessoal que tá conosco hoje aqui e já vou te passar a palavra aí. Calma, querido. É assim. Eu nem sei qual é o tema. Primeiro fala o tema pra mim fazer alguma coisa. A pessoas construtivas. É. Construtores de valores possuem missão. Amém. Glória a Deus. Será que nós temos uma missão? Será que nós podemos construir alguma coisa? Vamos conversar essa noite sobre isso. Tá Glória preparado, a Deus. né? Preparado Amém. está. Vamos colocar um louvor. Ora dando início aí. Faz uma oração. Amém. E aí a gente vai colocar um louvor pro pessoal ir curtir, pegar o copo d'água, nos ajudar aí nessa empreita aí, nessa missão de levar a palavra de Deus até os confins da terra. Glória Amém. a Deus. Pai, Deus querido, Senhor, te damos graça, Pai, por mais uma sexta-feira, Senhor, na tua presença. Pai amado, Senhor, peço a ti, Senhor, que venha nos despertar, Senhor, Pai, pela tua palavra, Senhor, para, Senhor, as missões que o Senhor tem colocado diante de nós. Pai, sabemos que tudo que o Senhor nos dá, Senhor, somos capacitados a concluir, Senhor, Pai, pela Tua graça. Pai amado, Deus querido, abençoe a vida daqueles que estão assistindo, abençoe a vida daqueles que estão trabalhando em prol do Teu Evangelho, Senhor. Deus querido, Senhor, lembre, Senhor, de cada um, Senhor. Pedimos a Tua bênção, Senhor, Pai, a Tua proteção. Pedimos, Senhor, Pai, que o Senhor esteja conosco todos os dias, Pai, nos guardando, nos orientando a viver, Senhor, uma vida santa e que te honra, Senhor, Pai, que glorifique o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o... Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Aleluia. Já está conosco aí a minha esposa linda também, tá ali cuidando do pai dela. Para honra e glória do Senhor, nós aprendemos que devemos honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe é cuidar. E minha esposa está ali cuidando dele. Daqui a pouquinho ele vai estar melhor, foi tomar uma vitamina ali e daqui a pouco tá bem. Não é batida não, tá? É vitamina na veia, que ele não ficou muito bem hoje. Mas eu creio que daqui a pouco ele vai estar abençoado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem muita gente conosco ou ainda tem pouca? Por enquanto temos o Cláudio, que está vindo da praia. É, Tem como? Tá, som. Ei, pode ir falando. Tá o Cláudio, nosso irmão. Deus te abençoe, Vaso. Estamos com saudade. Falei com ele mais cedo. Falei, irmão, estamos com saudade. Os dias que você está longe está fazendo falta. Faz Deus falta. querido. Temos aqui que comentou a minha esposa amada. A Sara, tua esposa amada. Glória a Deus. Essa é linda. A essa é Letícia, linda. a jovem amada. Deus querido. A Leandra acabou de entrar aqui também. A paz, Leandra.
Tamo com saudade, tá? Você e do maridão. Foca só no Misael um pouquinho. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Tô Deus. aqui, ó. Ele falou Tô que tô aqui. acertando aqui o trem. A paz do Senhor para todos. A paz, Leandra. É bom ver você bem. Aproveita esse momento, né? Em toda a família aí. Recupera energia, porque quando voltar, eu vou dar trabalho. Minha prima também está assistindo, ela fez a campanha aí, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, e agora, graças a Deus, está acompanhando aí as lives aí, Deus tem abençoado, tá nos ajudando aí nessa empreita aí. Glória a Deus. Essa que você comentou que tá assistindo até as... Ela falou para mim que tá assistindo até os cultos anterior. Glória a Deus. A Deus abençoe, irmã. Vai lendo um versículo aí que eu vou... Vou sim, amado. Hoje, o nosso amado, até pegar aqui. Em cima do tema, amados, construtores de valores possuem missão, temos um personagem a destacar das escrituras, Neemias. Todo mundo conhece a história de Neemias, correto? Neemias, ele foi um homem muito abençoado por Deus porque ele teve um propósito. Ele se preocupava com a situação da qual vivia o povo, os seus irmãos e o templo do Senhor. Então, sobre ele, hoje vamos destacar um pouco sobre a vida de Neemias. Amém, amado? É correto? Glória a Deus. Vamos falar sobre Neemias. Porque hoje, nos dias de hoje, muitas pessoas têm se frustrado, Misael, porque elas não entendem que as pessoas têm que ter valores, e os valores que hoje acrescentam e abençoam são os valores que vêm de Deus. Quem tem os valores de Deus tem uma vida abençoada. Quem tem os valores de Deus não precisa ficar correndo atrás de campanha, não precisa ficar correndo atrás de bênção, porque nós vivemos debaixo da proteção do abençoador. Correto. Então, Deus tem o melhor para os seus filhos. Filhos obedientes, filhos abençoados. E nós temos uma missão. Eu já sei qual é a minha missão. Minha missão é viver uma vida em santidade, buscando, né, uma santidade, porque nós não somos santos, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós temos um propósito de vida que nos alegra hoje, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui, que é falar da palavra de Deus, o amor de Deus que tem por nós todos os dias. Você se sente amado, Misael? Eu me sinto muito amado, ainda mais sabendo da situação da... Não é pela Camila, não, tô falando por Deus, viu? Então eu me sinto muito mais amado pelo Senhor. Eu te amo, amor, te amo, eu sei que você me ama. Glória a Deus. Porque o Senhor, eu peço para que o nosso Pai Celeste nos mostre... me mostre quem eu era antes do encontro com o Senhor Jesus Cristo. Que isso nunca, não que me sirva de acusação, mas que me sirva de lembrete de quem eu era, para que eu continue a buscar uma vida em santidade na presença de Deus. Porque aquele que não vive em santidade, esse não verá o Senhor. Correto? Então, assim, eu quero ver o Senhor. Por isso eu peço para o Senhor me mostrar quem eu era e quanto eu preciso melhorar ainda. Você se sente hoje... mais completo e mais feliz do que antes, ou antes a vida era mais alegre? Ricardo, é assim, amado, antes eu poderia dizer que eu tinha até um pouco de mais. Eu tinha mais amigos, eu tinha mais companhia, eu tinha mais deleites, eu tinha mais coisas, mas ao mesmo tempo eu sempre estava vazio, porque eu corria atrás de ter mais e mais e mais e nunca estava preenchido. Aí, um dia, em 2015 para 2016, eu tive um encontro com o Senhor, né? Foi algo absurdo na minha vida e eu estava perdendo muita coisa, mas eu consegui o Senhor. E naquele dia eu entendi que quando o amor de Deus preenche o meu coração, eu paro de mendigar qualquer outra coisa. O afeto, carinho, atenção, eu paro de mendigar amor de pai, de mãe, amor de amigo, de colega. Eu quero, na verdade... clamar pelo amor de Deus todos os dias, porque foi o único amor que me preencheu e me traz alegria. Eu consigo entender o que você fala, porque assim, antes de eu ter um encontro com Jesus, conhecer a Jesus, o que acontecia? Nós fazemos milhares de coisas, temos milhares de projetos, e vamos, vai, traz, eita, até caiu aqui. E queremos ganhar o mundo, tudo, certo. Só que quando nós deitamos a nossa cabeça no travesseiro, que a gente vai descansar, que a gente para pensar um pouco, há um vazio. Há um vazio que só o Espírito Santo de Deus, somente a presença de Deus, vida com Deus
pode trazer tranquilidade, porque nós vivemos num tempo de guerra, nós vivemos num tempo de aflições, nós vivemos num tempo de dificuldade. Toda hora ou é uma doença, ou é uma epidemia, ou é uma crise financeira, ou é uma discórdia, ou é uma guerra, ou é uma luta. Então nós vemos que nós vivemos sob pressão o tempo todo. Mas o pastor Eduardo falou com nós outro dia que o único que pode nos dar a paz é Deus. Correto. E hoje a gente consegue administrar. Não que às vezes a gente não chore, não que a gente não fique às vezes nervoso, não que a gente não sinta. Só que nós conseguimos atingir uma paz que excede o natural. Que excede o natural, que mesmo em tempo de guerra, nós entendemos que tem um que intercede por nós, que tem um que guarda por nós, mas para nós conseguirmos sentir isso, temos que entender qual é o propósito de vida que nós temos. Eu entendo o meu propósito de vida hoje. Hoje eu quero ter uma vida com Deus. Posso fazer tudo, posso. Tem coisas que não são lícitas, tem coisas que não agradam a Deus. Eu não sou preso, eu não ando com corrente. Porque as pessoas às vezes falam que você é cristão, você não pode fazer nada. Não, eu posso fazer tudo, tudo. Mas nem tudo é lícito e nem tudo agrada a Deus. E eu me alegro, Né? E eu me alegro e ter uma vida com Deus. Então, aí, algumas coisas não me cabem mais fazer. Algumas coisas já não me traz uma alegria que eu sentia antes. Por quê? Porque o Senhor me traz alegria. Glória a Deus. Buscando o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Você entrou num texto da qual a gente queria falar, sobre o Senhor. Quando ele começa a falar, buscar o reino dos céus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas, quando você falou de deitar a cabeça no travesseiro e não sentir paz, é porque o ímpio, da qual o Senhor fala assim, que nesse mesmo texto, que ele que se preocupa com essas coisas, com o que comer, beber e vestir, essas preocupações que é o ímpio que tem, uma pessoa que não tem a paz de Deus, que está de todo entendimento, ele vive dessa forma. Quando ele coloca a cabeça no travesseiro, ele vai fechar os olhos e fala assim, amanhã eu tenho que levantar para correr atrás do alimento. Amanhã eu tenho que levantar, correr atrás do que vestir. Amanhã eu tenho que levantar e correr atrás do que me manter. E aquele que tem Cristo, ele fala assim, amanhã ele me levantarei, se assim o Senhor me permitir, e ele me dará as condições. É diferente, porque a gente entende que o nosso Pai, ele supre nossas necessidades, nossas faltas, né? E ele sempre está nos guardando. Basta confiar. A força natural é limitada. O poder de Deus é ilimitado. Correto. Ele tem o poder de todas as coisas, ele tem o controle de todas as coisas. E o que eu acho mais legal do meu Deus, que ele é o Deus do impossível. Quando você fala assim, que é impossível, eu falo, não, para Deus é possível. Gente, começou a balançar tudo aqui, vocês não estão prestando atenção. Mas amém. Tira essa ventania. É o vendaval. Esse vento aí tá forte. Tá, mas já melhorou. Eu espero. Amém? Amém. E glória a Deus. E assim, amado, hoje você está falando um pouco sobre Neemias, né? Neemias era um homem da qual me chama muita atenção. Sabe por quê, amado? Ele fica sabendo de como é que tá a situação do teu povo pela vida de algumas pessoas que vieram de Jerusalém, né? Capítulo 1, capítulo 2 vai retratar sobre a história, chamar de Neemias, quem ele era. E aí ele sabe da situação do templo, e ele faz algo muito importante. O que Neemias faz? Neemias se humilha diante de Deus. Deixa eu ler o texto aqui, aí você me ajuda fala. concluindo aí. Vamos lá, para que não fique nas nossas palavras. Amém. Vamos lá. Neemias capítulo 2, versículo 1. Diz assim, no mês de Nissan, como é que é isso? Nissan, que seria março e abril, que nós estávamos estudando, você estava me ensinando. Isso. No 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes tinha estado triste diante dele. Então o rei disse, por que o seu rosto está triste e você não está doente? Olha só, aqui mostra o rei, ele falando aqui, a Bíblia não relata, que Neemias andava com um sorriso no rosto. Neemias não era um homem triste. Por isso que o rei pergunta para ele nesse momento, mas você não está doente? Por que você está com essa cara de triste? E olha só, isso tem uma tristeza no coração. O rei já vê que é algo, que é uma tristeza, né, que vem do profundo. Então ficou com muito medo e lhe respondeu,
Isso é Neemias ao Senhor, ao rei. Que o rei viva para sempre. Como não estaria triste no meu rosto se a cidade onde foi sepultados meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei disse: o que você me pede agora? Agora é tremendo. Olha essa parte como é tremendo. Então, olha o que Neemias fez. Se você tiver com a sua Bíblia aí, grifa. Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este servo encontrou favor na sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde está os túmulos dos meus pais, para que eu reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Olha como o rei tinha um zelo e preocupação por Neemias. Quanto tempo vai durar a sua ausência? E quando você voltará? Marque um certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para que os governantes da região dos outros lados de Eufrates, para que me permita passar e entrar em Judá. E também uma carta. Foi ousado, hein? Foi. Deus deu autoridade para ele falar. E uma carta a Asaf, para a guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela e do templo, para que as muralhas da cidade e para que a casa em que deverei me alojar. Olha só. Olha o que ele fala agora. O rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então, se você tem Deus na sua vida, você vê que até as dificuldades se tornam uma coisa tranquila. Ele era o quê? Copeiro. Um servo, um simples servo do rei. E aí ele foi ousado, ele sentiu que Deus estava com ele, que ele não pediu uma carta, ele não pediu um favor pro rei, ele já pediu tudo que ele precisava, foi 2. O resto Deus ia prover com ele ao passar da construção ali. Você vê como o cabra é ousado quando tem a presença de Deus? É isso que é gostoso, você falar sem medo, você não tem medo do que você fala, porque você tem intimidade. Você vê que antes dele falar com o rei, ele fez o quê? Se humilhou, orou, falou com Deus. Ele perguntou para Deus. Nós temos perguntado o que o Senhor quer de nós. Nós temos perguntado o que Deus tem para nós. Qual é a missão que Deus tem para nós? O que Deus tem para nós? Eu vou falar para você, só uma palhinha para você entender assim. Se você ainda não conhece, ainda não visitou, não conhece ainda uma igreja que prega a palavra de Deus, tem que ir. Deus tem o melhor para sua vida. Aleluia. Você acha que sabe o que é melhor para você, mas Deus tem 1000 vezes coisas melhores para você. Eu creio. Você crê? Eu creio, glória a Deus. E o convite foi dado, tá? Temos uma igreja séria, o Brasil para Cristo, Rua Joaquim Ares, número 154. Próximo ao estacionamento do Chibata. Glória a Deus. Qual é o próximo culto? Já que você falou, vamos falar tudo. Fala completo, filho. Que aí você fala endereço, culto. Não fala quando tem. Temos o próximo culto de manhã cedo, a partir das 9 horas da manhã, amado. É isso? Salesópolis. Salesópolis, não é? Isso. O endereço de Salesópolis eu não conheço ainda. Como é o nome? Não, o culto é 9h30. Agora, o endereço, você sabe o nome lá, a rua? A gente vai pesquisar e vai se informar, tá? É só entrar no OBPC Salesópolis. Isso, glória a Deus. Mas a partir das 6h30, na mesma rua, Rua Joaquim Ares, 154, temos um culto lá te esperando. Amado, segunda de manhã cedo, temos a oração da manhã, a partir das 7 horas da manhã. Sabe por que é 7 da manhã? Para você começar o seu dia bem e pisando o seu inimigo que tá tentando te afrontar. A semana vai ser abençoada. E antes do nosso trabalho, o que teve hoje? Hoje? Na Joaquim Ares também, 154. Hoje é sexta? Tarde da benção. Quase deu uma Ele travada. Foi tão abençoado ontem que ele ainda tá flutuando. Deu uma travada aqui, mas destravei, já era. Tirei o selo que tava travando essa língua. Agora você me segura. Agora me fala um pouquinho de Neemias aqui. Glória a Deus.
Assim, eu gosto muito de Neemias, por quê? Porque ele foi um dos que foi trazido em cativeiro, né? Ele já estava sobre a autoridade de um outro reino, né? Então, tipo, da Babilônia derrubou lá, daqui a pouco tava a Pérsia, eles tinham, se eu não me engano, a Pérsia tinha, é isso mesmo? Isso. Você verifica pra mim? No capítulo 1, deve estar falando, só pra ver se não tô... Calma aí, que ele tá procurando. Mas o interessante, ele não pensou em fazer uma reconstrução com as mãos dele própria, não. Ele pensou em fazer uma reconstrução debaixo da bênção de Deus. Veja só, ele não foi assim, será que vai ter bastante pessoa para me ajudar? Será que eu vou ter força? Será que só o apoio do rei era suficiente? Somente o apoio do rei não era suficiente. Tudo nós precisamos da bênção de Deus. Corretamente. E exatamente, meu amado, eu pesquisei, fui olhar novamente, por quê? Porque estamos tratando da palavra do Senhor, não podemos falar asneira, né? Então, Babilônia destruiu, eles estavam sob um domínio da Babilônia, depois veio a Pérsia que usurpou o local da Babilônia. Então, parece que estava uma situação difícil, o povo estava vindo, eles não estavam voltando, e a função dele era encher a taça do rei. Era essa. Eu tinha que encher a taça do rei, daquele homem que mantinha o meu povo cativo, eu tinha que trazer alegria para aquele homem. Mas olha que interessante. E o rei, eu acho que pela presença que Neemias tinha com Deus, a intimidade que ele tinha com Deus, o rei viu graça no semblante dele. Porque, olha, o rei tá preocupado se você tá com cara de feliz ou tá com cara de triste. Ele não tá nem aí. Exatamente. Mas você vê que Neemias, ele apresenta ser diferente. Só pelo tratar aqui do rei, a gente sente que ele tinha uma conduta diferente. Correto. Porque assim, se ele sempre estava mexendo atrás do rei, a gente podia pensar assim, talvez o rei esteja um pouco alterado, vivia um pouco embriagado ou muito alegre, mas o rei via a fisionomia de Neemias, sabe? Isso é importante. Às vezes a gente julga que as pessoas não estão nos reparando, mas tem sempre alguém vendo o seu semblante. E o semblante que você transmite diz quem você é. Amém? Amém. Neemias ficou sabendo da situação do seu povo. O que ele faz? Ele começa a orar, irmão. Mas ele não ora só por ele começa a orar pelo o pecado que fulano, meu povo, meus irmãos, todo mundo pecou, mas lembra da tua promessa, sabe? Ele começa a fazer uma oração dizendo que o Senhor fez uma promessa que se guardarem os mandamentos, se guardarem as leis que foi dado através do seu servo Moisés, se cumprirem as promessas e forem fiéis, Deus vai ser fiel com eles, porque essa é a promessa de Deus. Deus prometeu e exigiu que você tivesse um papel a cumprir. É uma relação. Só que aí ele fala que o povo não cumpriu aquele papel, então Deus os dispersou, como ele havia falado que aconteceria. Mas ele disse que Deus avisou que se o povo se arrependesse, ele traria os seus filhos, a descendência que estava longe para perto. Então ele lembra de todas essas palavras porque era um homem conhecedor da palavra, ele era um homem conhecedor das escrituras. Ele entendia as palavras do Senhor. Então ele fala assim, aconteceu aquilo que Deus falou que aconteceria, que o povo pecaria, se afastaria e seria espalhado nas nações. Mas nos arrependemos. Então cumpra, Senhor, a tua palavra de nos trazer de volta. Esta é a oração de Neemias. Não fala pra gente ter coração duro, ser marrentos. Ele fala assim, eu confesso que eu pequei. Eu confesso que eu errei, Senhor. Tenha de misericórdia. Esse é um primeiro passo para uma oração ser atendida. Aí acontece o seguinte, ele orou e orou. Deus desceu do céu e falou com ele? Não. Ele voltou às suas atividades e fazia o seu trabalho. Aí ele estava servindo quem? O rei. E o rei olhou para ele e falou assim, Neemias, você não está bem. Olha como é que é. Às vezes as respostas de Deus são algo simples. Aí Deus pede para ele e fala assim, o que você quer, o que você precisa? Ele entendeu. Porque mais pra frente no capítulo 2, a parte que você deve ter grifado, que eu vi um grifado aí, Sim. é o verso, 8, irmão? Deixa eu ver aqui. Isso. Versículo 8, né? Isso. O final do versículo 8. O final do versículo 8, ele fala assim que o rei atendeu ele porque a mão de Deus estava sobre ele. Ele entendeu que as suas orações foram atendidas. Por isso que ele fez aquele pedido, por isso que ele fez aquele clamor, por isso que ele rasgou o coração diante do rei, um rei que poderia ter mandado sua vida embora, mas a sua preocupação com o teu povo
e com as coisas de Deus fui maior. Então ele colocou isso pra fora. A gente deve colocar isso pra fora. Tem que se preocupar com a obra de Deus e a missão. Aí Deus vai fazendo o quê? Vai pegando Neemias, amado, e vai orientando ele, porque Neemias, a missão dele no final não era encher o copo do rei. A missão dele era edificar muralhas. Proteger aquele povo, porque uma vez que a muralha está quebrada e os portões destruídos, aquele povo estava fragilizado, ele estava muito vulnerável, e Neemias sabia dessa situação, e você vê que ele não pensa nele, nem os pais dele estavam vivos, você vê que já tinha descido a sepultura, mas ele pensava naquele povo que estava ali, que fazia parte da história dele. Exatamente. E a preocupação pelas coisas do Senhor é o que move Neemias. Neemias não estava tão preocupado como é que estava tanta a situação do seu povo. A maior preocupação dele era como estava a casa do meu Deus. Sabe, irmã? Isso tem que ser importante. Como é que está as fortalezas, as edificações do nosso Senhor? Ela está protegida? Eu estou com zelo? Eu estou me dedicando? E o Senhor, Ele honra essas pessoas. Né? Não é que Deus precise de algo físico ali, Deus tinha que mostrar, mas era um retrato da presença do Deus dele. Então, do nosso Deus, o Deus que nós servimos. Então, devemos nos dedicar dessa mesma maneira, se preocupar com o retrato daquilo que demonstra a glória do Senhor. É com a forma que talvez eu me comporte, me vista, isso vai demonstrar mais honra e mais glória ao Senhor? Lógico que vai. Sabe por quê, amado? Olha que bacana que eu lembrei aqui. Segunda Crônicas, se eu não me engano, 9, vai falar sobre Salomão. Rainha de Sabá vai visitar Salomão. Aí ela vê como é que ele é sábio, ela vê como é que ele administrava, ela repara como seus servos se vestiam e ela repara em todo o seu reino. E ela fica admirada com a sabedoria e a glória que estava sobre a vida de Salomão. O retrato é o seguinte: se o servo, se eu sou um rei e eu tenho uma posição tão elevada, tão grande, como é que eu demonstro que eu sou um bom rei? Pela postura dos meus servos. Os servos de Salomão, eles eram todos bem trajados, vestidos, talvez bem letrados, falavam bem. Eles eram bons servos. E quando a rainha de Sabá, ela vislumbra o servo, nossa, se aquele é o servo, imagina o rei deles. Então, quando as pessoas olham para você, tem que falar assim: poxa, se aquele é o filho de Deus, imagina como é que é o pai deles, o celeste. Tá vendo? Devemos dar glória a Deus pela forma que nos comportamos. Neemias trouxe glória e exaltou o nome do Senhor pela maneira que ele se comportou. Por isso que Deus o honrou e chamou para cumprir essa missão. Deus poderia ter chamado outra pessoa para cumprir a missão, mas Neemias se colocou em disposição de fazer a obra do Senhor. E ao passar, continuando, ele se torna o quê? De copeiro. Ele se torna um governador? Governador, olha só, viu? É tremendo. Não tem jeito de você viver uma vida com Deus e não ser abençoado, querido. Você pode ser faxineiro, copeiro, você pode ser o que for, querido. Deus vai te abençoar. Não vou falar que seja nessa terra, mas a morada com Deus não tem bênção maior que a salvação. Porque aqui o Senhor não fala que nós vamos ganhar riquezas, até porque aqui, se você tiver muita riqueza, o ladrão pega, a traça corrói, a ferrugem corrói, entendeu? Então não adianta juntar muita coisa. No caixão não cabe terreno, não cabe carro, não cabe faculdade, não cabe nada. Não estou falando que você não pode ter, mas primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, buscar a presença de Deus, você consegue ter uma vida equilibrada, uma vida abençoada, onde que não haverá muitas frustrações. Tem um irmão ali de Santa Branca ali. Eu não consigo Dudu. abrir a foto aqui, não tô conseguindo chegar direito, mas eu tô pensando se é algum conhecido. Não consigo chegar daqui. Mas né? Deus abençoe sua vida, Glória Dudu. a Deus. Santa Branca Tamo junto. Tá trabalhando esse tempo pra lá. É. Glória De a Deus. repente, aí, ó, Deus vê se você conhece. Vamos lá. A equipe vamos. da mídia aí A tá mídia. trabalhando aí, nos ajudando. A equipe da mídia tá trabalhando. Eu podia fazer efeito sonoro, não podia? Podia lá. Ô, glória. A paz do Senhor, meu amado. Né? Não tô reconhecendo agora. Amém, querido. Deus abençoe Mas Deus sua abençoe. vida. Tamo junto, porque a caminhada é a mesma pra todo mundo. Aqueles que querem seguir ao Senhor viverão o melhor dessa terra. Melhor dessa terra. Com aflição, com dificuldade, vai ter dia de choro. Vai ter choro, Não é que vai ser só tempestade. flores, não, tá? É. Porque se você pegar um pé de roseira, embaixo tem espinho, viu? Tem espinho.
O vento soprou sobre a casa, a tempestade, a enxurrada, mas ela se manteve em pé. O importante é se manter em pé depois da tempestade. É porque nós temos uma vida na rocha, né? Alicerçada. A gente não vive de conto de fada, a gente não vive de promessas do homem, porque o homem ele quebra promessa facilmente. Aquela conversa do fio do bigode acabou. Não tem mais. Ou com o homem tem que ser documento, tudo certinho, redigido, porque 10 minutos depois o caba fala, não falei isso pra Se você tiver não. assinado. Entendeu? Mas Deus, desde o início, cumpre o que ele colocou. A palavra de Deus, ela não muda, ela se renova a cada dia. Não aumenta um ponto, não aumenta uma vírgula. E tudo está se cumprindo. Nós estamos vendo, seria pai contra pai, pai matando filho, filho matando pai. Hoje a gente já vê. Tem vários casos, não é pouco. Nações começando guerras. Falando sobre isso agora há pouco, né? Isso. Que as coisas estão difíceis mesmo, né? Neste mundo vamos ter muitas aflições. As pandemias que estão vindo, elas estão mais curtas uma da outra, né? Estão mais agravantes do que a outra, né? Essa última que a gente passou foi terrível. Ela foi considerada como uma das 4 piores do mundo, né? Tem muitos países que estão passando por essas dificuldades ainda, né? Tá alto lá, mas devemos nos confortar em Cristo. Nós devemos nos confortar no Senhor e colocar paz, porque assim como Neemias estava longe, afastado, talvez num lockdown, longe da sua nação, cativo naquele local, mesmo fazendo essas atividades, ele não estava no lugar onde ele queria. E às vezes a gente não está no lugar onde a gente queria. E se nos devotar o coração no Senhor, primeiramente tem que ser no Senhor, não naquilo que eu quero, que eu acho, sabe, amado? Sim. É bom ter essas coisas, sim, é muito bom você se devotar naquilo que você gostaria de ter. Mas, primeiramente, se eu colocar naquilo que o Senhor quer para mim, eu fazer oração e falar assim, Senhor, o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor quer para mim nesse ano de 2023? Qual o propósito que o Senhor quer para minha vida? Qual missão o Senhor tem para mim esse ano? Né? Me ajude a realizar os seus planos na minha vida. E, se possível, eu gostaria de realizar os sonhos e os desejos que eu tenho no coração. Mas, se possível, primeiramente devemos colocar os sonhos do Senhor. Ó, nós temos que ter um foco e entender que nós temos uma missão. Por quê? Porque os dias têm se abreviado. Muitas vezes hoje a gente tenta fazer um planejamento do dia e muitas vezes nós não conseguimos cumprir todo o planejamento. Não dá. E o pior de tudo que nós temos que tomar cuidado, que se encurte o tempo, que a gente diminua as coisas que são fúteis, mas que nós não diminuamos o nosso tempo com Deus, nosso relacionamento com Deus, a nossa busca pela santidade, uma vida com propósito, uma vida com valores, porque está se tornando tão corrido que as pessoas falam, hoje não deu para ir para a igreja, hoje não deu para orar, hoje não deu isso. Aí quando a pessoa está bem longe, que ela vê que está começando a descer um precipício, ela às vezes não vai conseguir mais se recuperar. Então a gente tem que ter uma constante na presença de Deus. Querido, veja, tenha propósito na sua vida, entenda a missão. A nossa missão é o quê? Andar nessa terra com Deus, querido. Exatamente. Missão é essa, andar nessa terra com Deus. O que é andar nessa terra com Deus? É entender os valores da palavra de Deus. Nós não vivemos de modinha, porque modinha passa, tá? Já vi tanta modinha passando, tanta situação Você passando. viu mais do que eu. Entendeu? Mas pode deixar que... Eu não sei se vai dar tempo, porque Jesus está voltando, né? Não sei se você vai ver o tanto que eu vi. Mas assim, muita coisa passa, mas a palavra de Deus e a presença de Deus, não. Glória a Deus. Tem muita gente dizendo assim, na época da minha avó já falavam que Jesus ia voltar. Então, aqueles que dormem vão subir primeiro, querido. Vão chegar lá, ó, primeiro, tá entendendo? Os que ficam que tem que tomar cuidado, viu? Eu tenho que imaginar assim, amado. Se Paulo falava que a volta de Cristo está perto há 2023 anos atrás, se ele declarava que estava perto no tempo dele, imagina no nosso. Entendeu? Não é importante o tempo que passou. O importante é que a volta está próxima. Entendeu? É isso que tem que entender. E assim, quem tem um conhecimento e tem buscado a palavra de Deus, tem entendido que as coisas estão acontecendo. Porque eu vou falar, antes a gente tinha tempo de descansar, de fazer um monte de coisa. Agora a gente tem que... eu vou viajar, vou ver se eu consigo programar para daqui 2 meses. Porque esse mês já não dá. Hoje a gente não tem aquela liberdade, eu tô falando por mim, tá? De falar assim, amanhã eu vou fazer isso. Até porque eu tenho uma vida regrada. Então eu tenho os compromissos. E tem compromissos que eu não abro mão.
Semana passada vieram me oferecer um trabalho nesse horário. Falei, querido, esse horário eu já tenho trabalho já Compromisso. garantido. Minha carteira tá assinada, reino de Deus, eu não abro mão. E não abro mão. Tá certo. Sexta-feira, a minha sexta-feira, eu não vejo de outra forma. Como eu falei pra você, última sexta-feira do mês não estarei aqui, mas estarei buscando algo do Senhor, do reino do Senhor. Entendeu? Deus vai Para te poder abençoar. acrescentar nas nossas vidas, porque nós precisamos todos os dias buscar ferramentas para guerrear com as coisas do mal, porque esse mundo já é do maligno, entendeu? Só que ele tenta levar um monte de gente para que não seja salva. E Jesus quer salvar a maior número de pessoas. Agora depende de mim e de você a escolha que eu quero. Se eu quero viver uma vida de qualquer jeito, que não tem aprovação de Deus, porque Deus nos deu um mandamento que já não era para viver de qualquer jeito. O Senhor nos alerta de várias coisas, de várias condutas de pessoas que não agradou a Deus. Eu vou falar para você, querido, pior que guerra é a ira de Deus sobre a tua vida. Aí tu tá enrolado, viu, filho? Não é AK-45, 44, sei lá, aquelas armas que eu não manjo nada, entendeu? Não é uma arma na sua cabeça não, viu? Agora é você deixar Deus irado com você. Aí a situação... Fica complicado, né? Mas, Entristecer o Espírito Santo é mas se complicado. você tiver tempo de se arrepender, você se arrepende. Deus é amor, Deus é justiça. Algumas coisas que As nós consequências virão, entendeu? Mas ainda tem a chance. Você só não pode falar, amanhã eu dou um jeito. Amanhã eu peço perdão. Não, querido, é agora. Não tem como. O negócio é que nem miojo, né? Tem que ser instantâneo. Para você não ser fulminado. Às vezes as pessoas elas ficam com medo de se arrepender por causa da consequência do seu pecado. Amado, a consequência não é pior do que o inferno. Não. A consequência não é pior do que a condenação. A consequência é o abraçar do Senhor. Porque Deus é justo. Deus não pode negar a si mesmo, Ele é justo. E a sua justiça vai ter se cumprida. Mas o amor do Senhor vai te confortar após a consequência de todas as Vê coisas. como a situação é séria. A turma fala, eu vou pro inferno e tal, mas aqui já és do maligno. Só que o Espírito Santo está conosco. A igreja está de pé. A igreja está em oração. A igreja de Então, Cristo o continua inimigo intercedendo. não pode prevalecer. Ele ainda não tem força aqui. Ele levanta pra cima de nós, tem que cair. Em nome de Jesus, ele tem que bater em retirada. E ponto. Não tem esse negócio de entrevista, Foi não. exatamente. Da onde você veio, qual que é o seu nome, quem que você é. Demônio tem que cair por terra, em nome de Jesus. Nós temos autoridade quando nós temos uma vida em santidade, uma vida debaixo da presença de Deus. Não tem demônio que fique em pé, não, filho. Esse tribucho vai embora. Eu concordo. O Senhor disse, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Entendeu? Agora, qual é a situação que você tem que ter medo de ir pro inferno? A ausência de Deus. Deus de Deus. Ali, Satanás vai fazer o que ele quiser. E eu vou falar, dá uma palhinha como é que vai ser o inferno. Não a parte do enxofre, não, que isso aí eu já sei, Não. que é quente. Fala que vai ser um lugar de ranger de dente, né? De muito tormento. E tem outras traduções que fala... Outra tradução não, se eu não me engano, no livro de Marcos vai falar que onde o bicho não morre e vive nos consumindo. Então vai ser... É isso que eu queria que você falasse. Você falou exatamente. Já pensou você sendo comido por bichos? E aí, quando tá acabando, que você acha que vai acabar a dor, que você vai acabar, reconstitui e começa a te comer de novo. É uma figura de linguagem muito difícil, muito agonizante a gente entender isso, né? Você ser comido vivo. O estado de você se apertar o próprio maxilar por causa da agonia, porque é um momento de sofrimento. Uma pessoa que morde assim, nem tá sofrendo. E em um outro livro dos evangelhos falar que há bichos nos comendo, é muito agonizante esse pensamento. Eu não gostaria de ficar pensando nisso, não. Eu não vou ficar pensando que eu vou lá pro céu. Em nome de Jesus, pela misericórdia dele. Abraçar E eu os vou me pés de humilhar Jesus. todos os dias sobre a presença do Senhor, para que ele tenha misericórdia. Se eu vir a falhar, eu venha me arrepender. Porque eu não vou para esse lugar, não, filho. Vou não. Mas tem que ser esse ponto. O ponto da qual a gente partiu aqui de Neemias. Neemias confessou. Ele confessou seus erros. Talvez a gente não entenda nossos erros, mas se a gente começar a olhar para nós mesmos, vai começar a perceber que temos alguns erros e que deve ser mudado. Temos algumas posturas e condições, falamos, nos comportamos, até mesmo nos vestimos de uma forma que não agrada o Senhor. Mas
Porque o mundo diz que deve ser assim, algumas pessoas aceitam essa forma. Tá errado, não é bíblico, né? A Bíblia nos ensina como vestir, nos comportar, falar, como andar, falava até como comer, porque queria o melhor do teu povo, porque não tinha muita educação alimentar, comia qualquer porcaria, né? Então a Bíblia ela sempre nos traz o melhor. Para quê? Para que podemos glorificar o nome do nosso Deus. É o que a gente falou. Salomão ele foi reconhecido como honra e mais glória por cada postura dos seus servos. Então, se eu confesso, irmão, os meus pecados, se eu confesso os meus erros e eu quero mudar, eu não só desejo mudar, eu quero mudar, porque é diferente desejar e querer, né? Ah, eu desejo ter um celular. Eu desejo, olho na vitrine e fico lá. Eu quero o celular. Eu vou e compro o celular. Então, devemos querer a mudança que provém do Senhor e não desejá-la. Toda mudança gera dor, mas gera crescimento, gera intimidade com Deus. E a mudança só vai se tornar mudança quando você mudar. Exatamente. Quando você mudar. Até você mudar, não aconteceu nada. Aí, a partir da mudança, aí você vai colher o melhor dessa terra. Porque eu vou falar, não tem como viver o tempo todo sofrendo na presença de Deus. Não tem como você buscar ir à casa do Senhor e não sentir a presença de Deus. Porque se não tiver acontecendo dessa forma, você tem que buscar algo que está errado nas Escrituras. Porque alguma coisa não está batendo. Porque nós podemos viver cheio da presença de Deus. Buscar algo que está errado na sua vida nas Escrituras. As Escrituras vão me mostrar aquilo que eu estou errado, né? O que o amado está falando. E assim, não é porque eu passo por momentos difíceis, eu vou passar por vários momentos difíceis, mas a paz que excede todo o entendimento, né, guardará o coração e a mente. Então, eu vou passar às vezes por um momento difícil, mas a graça do Senhor vai me mostrar de uma forma diferente. E isso foi interessante. Foi o que você falou. Guardará. Não falou que vai acabar com a guerra. Não falou que vai acabar com a aflição. Não falou que vai acabar com os problemas. Mas vai te dar algo que excede todo entendimento. Porque tem que ser o quê? Algo divino. Algo que vem de Deus. Exatamente. Não é do homem. O homem não tem essa capacidade. O homem tem inteligência. É algo natural e limitado. Quando nós falamos algo de Deus, por isso que não fala que Deus é inteligente. É a sabedoria. Ele é sábio. Meu, é tremendo. Falar de Deus é gostoso. E a gente fica pensando assim, amado, Neemias deve ter passado por isso. E quando ele fala com o rei fala assim, ele que pede cartas, e o rei queria mandar um exército, ele não aceita o exército, ele vai andando, ele ficou com medo porque ele poderia ser saqueado no meio do caminho, mas ele confiou em Deus. Sabe, a paz de sair da segurança daquele reino, mesmo estando no reino ímpio, mesmo estando no reino pagão, num reino cheio de idolatria, o desejo dele era passar pelo aquele caminho dificultoso. Guarda isso, Neemias saiu de um reino do cativeiro, Neemias saiu de um reino da idolatria, num reino pagão, né, o mundo, e ele começa a seguir uma estrada onde pode ter os saqueadores, assaltantes, assassinos, pessoas ruins, mas ele vai confiando em Deus nesse percurso porque ele quer chegar na terra do Senhor. E olha só, e você falando isso é interessante. Ele estava do lado do rei, então ele estava bem protegido. Exatamente. E ele deseja, assim como Moisés, a Bíblia fala assim, que Moisés ele abriu mão dos direitos da filha de Faraó para poder que ele poderia usufruir de algumas regalias momentâneas, e ele escolhe passar algum sofrimento no deserto, mas com a visão daquilo que ele receberia. E assim foi Neemias. Neemias ele estava do lado do rei, mas seu coração queimava, porque o lugar dele não era ali. Entendeu? O coração tá queimando, irmão, porque o seu lugar não é aí. O seu lugar é na casa do Senhor, o seu lugar é na presença dele. Então dê o passo de fé, por mais que às vezes o caminho pareça difícil, tortuoso, escuro, perigoso, confie em Deus, porque Neemias foi orando e acreditando no Senhor, até chegar no local onde Deus colocou ele na missão que ele tinha que fazer. Depois que ele executa a missão dele, Deus o abençoa a governador. Olha aí. Era o quê? Ele era o quê? Copeiro. Um mero serviçal. Serviçal. E meu agora... Copeiro é um bonito. Qual é o seu trabalho? Encher o copo. Era esse o meu trabalho. Eu enchi o copo,
né? Servir, ó, quer comer isso? Deixa eu ver se não tem veneno pra você comer. Não que era algo ruim, né? Não que era algo abaixo, mas se colocar assim em destaque, um governador tá muito maior. É além, né? É É além, além, é além. né? E é isso que o Senhor vem nos chamar para isso. O Senhor vem para nos chamar para governar com Ele. E o foco não é governar. O foco é estar com Ele. A Bíblia fala governar com Ele. Não, o meu foco não é governar, mas é estar com Ele. É isso. Um governador, ele vai cuidar de Administrar. uma multidão de pessoas. Ele sai de lá com quantas pessoas junto dele? Se eu falar que eu sou de humanas. De humanos. Não, vamos dizer, não foi nesse sentido. Eu digo assim, ele saiu somente com a presença de Deus. É. Ele sai ali a caminhar, porque ele não sai com o exército. O rei não falou, ó, pode Não, levar não. o meu exército Ele com sai com um você povinho ali, e põe os cabas pra mexer o cimento concreto. Não sei se tinha cimento naquela época. Pra mexer a massa lá. Tinha argamassa? Tinha. Do jeito que eu tinha lá. Você tá entendendo? Ele não se preocupou quantos iriam com ele. Ele se preocupou se Deus estaria com ele. Olha só, olha para ganhar uma guerra, para ganhar uma luta, para ter certeza do que você vai fazer e não vai ter frustração. Tem que estar com Deus. Tem que estar com Deus. E para estar com Deus tem que conversar com Deus. Não tem como andar com Deus se não conversar. Exatamente. Tem pessoas que falam, eu não tudo consigo juntado. orar. Oração é conversa com Deus. É se humilhar, falar, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eles falam que conversa com o Senhor, que ouvem o Senhor. Eu nunca ouvi, eu preciso ouvir. Querido, fala assim. Deus sabe como Ele vai falar com você. Deus sabe como vai tocar no seu coração. Deus fala de uma forma com cada um. Cada um tem uma intimidade e um jeito e uma sensibilidade para sentir Deus. Cada um tem. Tem. Entendeu? E é importante saber que quando discernir na voz é muito importante. Saber como é que é essa intimidade. Essa intimidade é verdadeira, né? Porque às vezes vão falar assim, tem gente que trata Deus com pouco caso. Né? Eu vim de uma fase onde eu vi as pessoas falar assim que Jesus Cristo era o boy magia. E falava que tinha intimidade. Isso pra mim é irreverência. Irreverência. Isso pra mim é falta de temor. Isso não é intimidade. Ah, mas Jesus é bom. Então eu posso falar assim. Tá errado. Né? E espero que as pessoas que partiram tenham se arrependido. Né? Porque eles não vão encontrar no céu um boy magia. O Cláudio colocou um comentário ali. Baixa um pouquinho mais pra gente poder ler o comentário do irmão Cláudio. Leia. Caminhar com Cristo servindo em seu reino é algo maravilhoso. Tudo que sentimos, tudo que provamos é especial e devemos mostrar para as pessoas essa alegria. Que vem do Senhor, sou grato por estar caminhando com Cristo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. O Masbraque. Mais forte. Você pensou? Foi. Tá sincronizado, tá sincronizado. Tá alinhado, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Rapaz, estamos chegando no final. Como é que nós vamos falar? Foi muito baixo o pessoal do fundo. Alguém falou E ali. Vixe, vai repetir esse vamos ano. lá. Estamos terminando. Como é que a gente faz? Vamos pegar o caderninho de oração. Glória a Deus. Passa o caderninho de oração pra mim, por favor. Estenda as mãos. Glória a Deus. Esse caderninho já vem. Já, esse aqui foi o último dia, mas na Deus a estendida. Deus multiplicou aqui para caber mais um povo aqui. Glória a Deus. Vou pedir para você estar orando, eu vou pôr o louvor. Amém. Amém? Eu sei que você é um caba abençoado. Tem conversado bastante com Deus. Toda hora o caba tá na prova, meu, e daí vai lá, conversa. E aí quando não tá da prova, tá feliz, também tá conversando com Deus. Sabia disso também? Algo que eu queria te falar. Muito bom. Conversar com Deus não é só na hora da dificuldade, não, querido. Deus não é só para levar problema, não. É para levar alegria. É aquele amigo que é Pra Senhor, todo mas é tempo. amigo, que a gente compartilha tanto as nossas frustrações quanto a alegria. Sabe quando a gente liga para um amigo e fala assim, sabe, meu amigo, eu consegui, deu certo. E sabe o que é mais importante? Falar assim, ó, eu consegui porque o Senhor me abençoou a fazer. Glória a Deus. Levar honra e glória ao Senhor. Faça isso, amado. Amém? Vamos iniciar uma oração. Se você estiver aí, também curve a cabeça, feche seus olhos. Comece a orar. Lembre de umas pessoas que necessitam de oração. Lembre de pessoas familiares, talvez que você não colocou, mas que você está lembrando agora, de orar também. Amém? Vamos todo mundo junto orar. Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti, em concordância com esta casa de oração, Senhor, pela vida, Senhor, Pai, das pessoas neste caderno.
Deus querido, hoje clamamos pela vida da Ana Cláudia, do Douglas, Senhor, Zelita e Zé, Senhor Pai. Deus amado, Dona Zelita, Senhor, conforta o coração e o seu Zé, Deus querido. Venha, Senhor Pai, visitá-lo, Senhor Pai, naquele hospital, para que ele volte melhor, Senhor Pai, na tua graça. Pai amado, Deus querido, pela vida de Nair, Senhor, Vitória. Deus querido, Senhor Pai, que a Vitória que está passando por um momento difícil, Senhor Pai, na sua saúde, Senhor Pai. Ajude ela, Senhor, a melhorar, Deus querido, Senhor Pai, e impulsione ela a cuidar de si mesma. Deus amado, Deus querido, Senhor, oramos pela vida do Rogério, Senhor Pai, problema na coluna, Deus querido. Acredito, Senhor Pai, que a tua mão, Senhor Pai, ela também, Senhor, pode curar. Estenda tuas mãos, Senhor Pai, porque cremos na tua cura, Senhor, a cura que provém de ti, Senhor. Deus amado, Senhor, pedimos pela vida da Rafaela, Ita, Yasmin, Natália, Márcia, Rebeca e família, Alaide, Luiz Carlos, Vanilda e Paulo, Deus querido, Alex, da Dani, a Cida, Senhor, Érica, Roberto, Senhor Pai, Benedito, Guilherme, Luana e família, Moacir, Karina, Bianor, Marli, Antônio, Adélia, Senhor, e a família dela, Marcos. Pedimos pela vida do Robson, Gisele, Giovana, Larissa, Gabriela, Leonardo, Margarida. Deus querido, são esses os nomes aqui hoje, Pai. Aqueles que não conseguimos colocar, Deus querido, que foram pedidos agora, colocaremos na tua presença, Deus amado. Pedimos a ti, Senhor. Venha, Pai. Cremos que o Senhor é o mesmo Deus e que o Senhor é imutável, Senhor. Que o Senhor não muda e que o Senhor continua realizando. Pai, Neemias, Senhor, rasgou o coração diante de ti, clamou, Senhor, Pai, confessou, Senhor, Pai, se arrependeu, Deus querido, e tu olhou para ele com amor e misericórdia e atendeu. Pai, confessamos a ti, Senhor, Pai, os nossos pecados, nossos erros, Deus querido, e esperamos, Pai, o refrigério da tua alma. Pai amado, Senhor, venha nos abraçar, venha nos curar, venha nos confortar, Senhor, Pai. Esperamos em ti, Senhor, acreditamos em ti. Estamos felizes, Senhor, Pai, com as coisas que o Senhor tem nos dado, Senhor, Pai, e acrescentado, que é o teu Espírito e a tua presença. Glorificado seja o teu santo nome, Jesus Cristo, por tudo que o Senhor nos fez. Glórias seja dada a ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Mais um dia na presença de Deus, nós continuamos. Vai estar acabando esta live de oração, mas você pode continuar, colocar um louvor na sua casa aí, se rasgar, essa é a hora. Se tem que pedir perdão para Deus, peça perdão para Deus. Se tem que perdoar alguém, perdoe. A irmã Dalva entrou aí conosco também, a Leandra, a Luana. Deus abençoe a vida de todo mundo. Se a gente não falou seu nome, nos perdoa, mas é com muita alegria que eu posso falar. Leve para a tua casa, para o teu lar, para o teu trabalho, aonde você estiver, a presença de Deus. Presença de Deus, amar o próximo, perdoar, ser manso. Seja tranquilo. Tá te ofendendo? Se afasta. Se afasta. Depois conversa. Muitos casais, por falta de sabedoria, no momento de ira, falam coisas que machucam para o resto da vida e casamentos se acabam. A Bíblia diz que na hora da ira, ó, cale-se. Controla a língua, né? Controla a língua. Tudo bem que as mulheres às vezes provocam, né? Fala, você queria falar? Fala. Eu não vou me manifestar. Não, amém. A sua tá perto, né? É bem ali, amados. Amados, nós brincamos bastante, mas a palavra de Deus é séria. Nós temos reverência à palavra de Deus. Sim, em nome de Jesus. É que nós temos a alegria de poder falar da palavra de Deus. Nós temos a alegria de poder falar o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós já temos uma caminhada com o Senhor no meio das falhas. Nós nos humilhamos, nós pedimos perdão, mas nós não queremos perder a presença de Deus sobre as nossas vidas, porque aqui um dia existiu um vazio, que eu procurei em balada, procurei nas coisas do mundo, e um dia eu descobri que somente a presença do Espírito Santo, somente a presença de Deus, uma vida alegre na presença de Deus poderia preencher. E é isso que eu posso te falar, que você venha buscar essa vida com Deus. Não estou falando de placa de igreja, não estou falando de religião, estou falando de um homem que deu a vida por nós, Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso que nós temos livre acesso para falar com Deus, porque um dia o pecado nos separou, mas Jesus nos religou. Por isso que diz que quando nós temos que falar com Deus, é em nome de Jesus que nós falamos. Somente este nome.
Só esse nome há poder. Você expulsa demônio. Sabe o que é demônio? Aquele negócio lá que fica, né, criando situação. É em nome de Jesus que ele sai. Não sai no nome de Misael, não sai não. Nome do Ricardo, Vai perguntar quem sai é. não. Vai perguntar quem é você. Não é? Mas em nome de Jesus ele sabe que tem que bater em retirada. Em nome de Jesus. Mas glória para a isso Deus. tem que ter uma vida consagrada e tem que ter fé. Não é só falar o nome de Jesus, não. Tem que ter relacionamento. Tem que ter intimidade com Deus. Essa é a hora. Não deixa para amanhã, não, tá? Vamos encerrar? Vamos sim, amado. Então vamos estar encerrando. Que Deus venha abençoar a tua casa e teu Em lar. nome de Jesus. Filipenses 4:6 diz: tudo leva em súplica de oração ao Senhor. Então, tudo que você tiver dificuldade, conversa com Deus. E o 7 foi o que o nosso irmão falou, que a paz que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém. Pode encerrar que travou no finalzinho o louvor.